Pessoal, boa noite. Mais uma aula de projeto de pesquisa. A gente tem a participação da professora Andrelisa Cristina de Souza. Professora Andrelisa, graduada em Pedagogia, especialista em Ação Científica e Tecnológica, especialista em Gestão Pública Municipal, mestra em Educação e doutora em Educação. Então, ela vai nos dar, né, dela, uma contribuição super importante aqui para a nossa disciplina, porque vocês estão aprendendo a fazer um projeto de pesquisa. Eu tenho certeza que vai servir para todos os temas e todos os trabalhos aqui. Então, agradeço demais a presença da professora, a presença do professor Elvis também, e de vocês, né, os nossos alunos, e acredito que a gente vai aproveitar demais. Então, sem mais delongas, né, professora, obrigada, e a palavra é sua. Agradeço demais. Boa noite para todo mundo, boa noite, Carol, Elvis, todos os estudantes. É um prazer e um desafio estar aqui, falar sobre projeto de pesquisa. A gente sempre está fazendo pesquisa, né? Então, depois que você ingressa no mundo da pesquisa, você não para mais. Mas é sempre um desafio quando você precisa fazer um projeto. Então, mesmo já tendo feito projeto, já tendo feito até o doutorado, vai ter que fazer projeto? Dá um frio na barriga, dá aquela, ai meu Deus, e agora, né? Mas vocês que estão iniciando precisam compreender a importância desse processo de planejar uma pesquisa, de fazer esse processo de planejamento, esse exercício mental do planejamento, porque é ele que te organiza as ideias para você conseguir fazer a pesquisa. A nossa fala de hoje, eu vou fazer aqui uma apresentação bem curta para vocês. Vocês vão perceber assim que tem pouquíssimos slides. Eu quero apresentar um pouco da minha experiência enquanto pesquisadora, porque eu sou daquela da pedagogia do exemplo, né? Eu gosto de ver onde que os outros erraram para eu saber se de repente eu posso aproveitar aquele exemplo e caminhar mais ou menos parecido ou diferente, né? Eu acho que é bem legal desse jeito. E na fala de hoje eu vou fazer bastante esse exercício, vou apresentando onde é que eu quebrei a minha cara, o que eu fiz, o que eu poderia ter feito diferente, e como é que vocês podem pensar o processo de pesquisa de vocês. Por que é importante aprender a planejar, a fazer um planejamento? Eu trabalhei com psicologia da educação, e eu acho muito legal uma frase do Freud, que ele diz assim, que a fala é curativa. A fala, ela organiza os pensamentos, porque você tá com uma bagunça na tua cabeça, e aí você precisa falar para alguém, você quer contar, né? E aí muitas vezes você nem vai a um profissional, né, uma psicóloga, nada. Você conta para uma amiga, conta para um amigo o teu problema, e esse fato de contar parece que já te ajuda, você sai no final da conversa e diz, ai, tô mais leve, obrigada por me ouvir. Na verdade, para você poder explicar para alguém o que você está sentindo, você precisa organizar os seus pensamentos. E quando você faz esse processo de organização das ideias, você enxerga o problema de um jeito melhor, mais limpo. E você vê que, de repente, não é tudo aquilo, é só porque estava bagunçado. É como uma casa bagunçada, você não consegue achar o que você quer. Mas se está tudo no seu lugar, você encontra. Então, é para isso que serve o planejamento, para organizar as ideias, para colocar tudo no seu devido lugar, ver se aquele objeto cabe naquele lugar ou não cabe, vai para outro, combina, não combina, vai para outro. Ah, isso aqui não preciso mais, posso jogar fora. Ah, eu preciso de um outro, então vou comprar uma caixa diferente para fazer a minha organização. Esse é o processo de planejamento. E ainda emprestando, né, um pouco desses conhecimentos da pedagogia, quando nós falamos em planejar, quando nós falamos em projeto, são coisas diferentes. Planejamento é o processo de reflexão, é você pensar. Sabe quando você senta na frente do computador e fica, ai meu Deus, o que eu vou fazer? E agora, o que eu vou fazer? Isso é o pensar, você está planejando, pensando. O projeto é o documento que resulta, é o projeto em si, é ele já no final.
Então, quando nós falamos que nós estamos elaborando um projeto, nós estamos planejando uma pesquisa, nós estamos organizando, fazendo processo reflexivo, que vai resultar em um documento, que vai ser um projeto de pesquisa, que vai possibilitar que a gente realize uma pesquisa científica. Então, vamos lá, né? Um projeto. O projeto é o momento inicial da pesquisa. Antes de você fazer qualquer coisa na sua vida, você vai projetar qualquer coisa. Né? Eu vou ao supermercado, você vai fazer uma lista do que você precisa comprar. Por que que você tem que fazer uma lista? Eu preciso, porque senão eu esqueço. Né? Eu vou comprar lá 5 coisas, eu volto com 12, né? Mas só 3 daquelas que eu precisava. As outras 2 eu esqueci e comprei um monte de coisa que eu não precisava. Então, eu comprometi o meu tempo, eu comprometi o meu espaço e a minha organização financeira. Por isso, nós precisamos de projeto. Nós precisamos projetar a nossa vida, fica muito mais fácil. Quando nós fazemos um projeto, nós estamos analisando a viabilidade de algo. Então, quando eu projeto, faço lá minha lista de compras para o supermercado, eu estou vendo mais gastar, quanto que eu tenho de dinheiro. A tua pesquisa, gente, eu estou com um gato em casa, então, né? A tua pesquisa, ela também precisa desse planejamento, porque ela pode ser prejudicada se você pensar muitas coisas e não tiver tempo, ou se você pensar as coisas erradas para aquilo que você precisa. Por isso que a pesquisa, ela precisa desse projeto inicial, para você conseguir analisar a viabilidade de pesquisar aquele objeto ou não, e traçar os caminhos corretos. Vamos imaginar, você precisa ir da tua casa até a universidade. Quando a gente está começando a dirigir, eu acho maravilhoso isso, né? Que você pega o carro, para você é tudo tão natural, né? A pessoa dirige, vai lá e de repente chega. Mas quando você está dirigindo, você precisa pensar na rota com antecedência, planejar. Então, é a mesma situação num projeto de pesquisa. Você vai traçando o caminho, pensando onde que é melhor, onde que é mais fácil, onde que é mais econômico. O projeto não é a pesquisa em si, mas é um processo, é a parte do processo de pesquisa. Quando você começa a escrever um projeto, você já está no início do processo. Não está pesquisando, não está ainda fazendo coleta de dados, não está analisando dado, mas já é o processo. Você já está vivenciando o processo de pesquisa. Então, eu vou falar hoje aqui, pessoal, com vocês, dos elementos do projeto de uma maneira, assim, didática. Eu tentei fazer, né, da forma mais didática possível, mas, assim, até um pouco básica, né, porque eu estou apresentando os elementos do projeto, né, a introdução, o tema, problema de pesquisa. Eu não vou entrar, embora eu tenha apontado aqui a metodologia, não vou entrar naquelas temáticas mais complexas, né? Quais são as abordagens, os tipos de pesquisa, ainda não vou trabalhar isso com vocês. Nós vamos fazer de um jeito um pouco mais simples, mas para vocês entenderem quais são os elementos que têm que estar presentes no projeto, certo? Então, o projeto de pesquisa tem que ter introdução, tema, problema de pesquisa, justificativa, objetivos, metodologia, referencial teórico, cronograma. Também as referências, né? Eu não coloquei aqui as referências, mas preciso das referências. Esses aqui são os elementos fundamentais. Pode até ter mais coisa. Oi? Oi? Andrelisa, a gente não consegue ver seu slide. Ai, que pena. A gente não está conseguindo ver o slide. Eu notei que você já estava começando, né, na apresentação, e para a gente a tela está preta. Puxa vida. Se você quiser, Sim, você pode me mandar, né, a apresentação e eu faço para você. Oi? Ela mexeu numa tecla aí que apareceu uma outra tela. Eu acho que é a tela dela. Eu aperto, ó, estão vendo agora? Eu estou vendo a tua tela, mas os slides não. Desculpa te interromper, mas é que estava assim, eu vi que você já estava engrenando. Eu descompartilhei a minha tela, eu vou encaminhar para você, tá, Carol? E você compartilha, por favor.
Isso, Porque... internet. Não. A minha última aula que eu gravei parte. da disciplina, aconteceu a mesma coisa. Eu dei a aula bem linda, e daí no final da gravação vi que não tinha gravado os slides. Ai, Fiquei só eu falando bem linda e uma tela preta. ai. E eles estão lindos. É, Eu passo para você, não tem problema nenhum. Ixi. mandei para ti. Mas temos bastante alunos, ó, foram chegando. Ai, que bom. Já estou baixando aqui, a gente já vai Gente, abrir. se de repente um gato pular aqui em mim, pelo amor de Deus, vocês me desculpem, mas eu tô com os meus 2 filhotes, eles estão bem loucos. Eles já pularam umas 3 vezes aqui. Ai, meu Deus. Vou trancar eles no quarto. Eu não sei se fica melhor, né? Não entendo muito da internet, mas aí nós todos podemos também desligar a câmera, né? Aí eu acho que fica mais levinho, não sabemos também. Beleza, ó, chegou aqui. Desliga a minha câmera também, Carol? Já vou apresentar, então. Eu acho que se você quiser, fica só o som. Aí eu, lá para a filmagem final, eu edito, tiro tudo isso aqui, essa conversa nossa, e já vou para a apresentação. Então, tranquilo. Então, vamos lá. Mas apresenta aquela fala inicial. Vai. Beleza. Vocês estão vendo os slides? Aí você recomeça como se fosse zeradinho. Pronto. Pessoal, está todo mundo visualizando os slides? Sim, pelo menos eu. Acredito Beleza. que sim. Então, beleza. Sim. Então, vamos recomeçar. Então, pessoal, nessa nossa fala, eu quero apresentar para vocês os elementos iniciais, aqueles elementos fundamentais do projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, ele é um processo de planejamento, ele é um processo reflexivo, onde nós começamos a traçar os caminhos iniciais para a pesquisa. Pode passar, Carol, por favor. Pode passar esse também. Aqui nós vemos os elementos que são fundamentais, aqueles necessários à pesquisa, a um projeto de pesquisa. Aliás, um projeto de pesquisa, ele pode até ter um pouco mais um elemento ou outro a mais, mas esses aqui são aqueles fundamentais, não pode ter menos que isso. Então, quando você organiza o teu projeto de pesquisa, você vai colocar esses elementos, a introdução, o tema, o problema de pesquisa, a justificativa, os objetivos, metodologia, referencial teórico, cronograma e as referências que eu acabei não colocando, mas que são necessários. Eu vou falar de cada um deles mais pormenorizadamente. Pode passar, Carol, por favor. Na introdução do projeto, você vai apresentar o teu projeto, você vai dizer o que ele é, qual que é o tema, qual que é o objeto, rapidamente, né? O objetivo geral você vai apresentar, você vai dizer ali rapidamente o porquê que você está trazendo esse projeto, por que você quer pesquisar isto e não outra coisa. Então, na introdução, não é o resumo, né? Não é tão curto quanto um resumo de 250 ou 300 palavras, mas deve conter apenas os elementos centrais. Então, qualquer trabalho que vocês vão fazer precisa ter introdução. Aliás, tudo tem que ter introdução, né? Até um parágrafo tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Um trabalho tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Um projeto de pesquisa também. Pode passar, por favor. O tema, a escolha do tema de pesquisa. Ele passa por 3 crivos, né? Importância, atualidade e relevância. Esse tema que eu estou propondo pesquisar, ele é importante? Então, vamos imaginar qual que é a pesquisa de vocês. Eu quero fazer uma pesquisa sobre a aprendizagem de geociências no 5º ano do ensino fundamental. Aliás, do 6º ano do Fundamental 2. É um tema importante? É importante. Então, beleza.
Por que que ele é importante? Porque ele trata a respeito das ações docentes, do processo de ensino, ele pode orientar as práticas pedagógicas, ele pode orientar a formação continuada de geografia nessa determinada escola. É um tema atual? Isso também é importante pensar, porque nós não podemos pegar um tema que já foi... Não existem temas esgotados, né? Mas temas que já estão bastante discutidos e que já nem são tão atuais, porque já tem outros estudos mais atuais. Então, vamos imaginar... Agora eu vou fazer um exemplo daqueles assim bem antigos, né? Vou estudar a respeito, fazer uma pesquisa sobre o uso de CDs em aulas, nas aulas de geografia. Assim, é legal, é importante, mas vamos pensar, CD, hoje em dia nós já estamos nos aplicativos de celulares, nós já estamos baixando programas, instalando. Então, será que estudar o uso do CD na aula é atual? Pode ser importante, mas não é necessariamente uma temática atual. É uma temática relevante? Pode ser, porque se é um CD, ele serve para instalar alguma coisa. Então não vou estudar com CD, vou trabalhar com aplicativo X ou programa X. Esse programa é relevante? Ele é relevante. Então, é legal a gente estudar. Essa questão da relevância a gente vai retomar um pouquinho mais tarde, tá? Pode passar, Carol, por favor. Eu fico dando enter. Com relação ao problema de pesquisa, eu adoro essa questão, porque eu sempre digo, né, todo mundo tem tantos problemas, mas na hora de fazer uma pesquisa a gente não tem problema. Eu sou uma pessoa super bem resolvida na hora de pensar o meu problema de pesquisa, porque eu nunca tenho problema, né? Então eu já resolvi todos eles, estão todos respondidos, e na pesquisa fica muito difícil você pensar, mas peraí, o que eu quero resolver? O que eu preciso desenvolver uma pesquisa para quê, exatamente? Então, você tem que ter um problema quando você vai pesquisar. Qual que é esse problema que você vai tentar resolver? Aí é que você vai pensar, você vai buscar, você vai fazendo pesquisas para identificar quais são os principais problemas que a tua área de conhecimento está enfrentando nesse momento. Toda a tua pesquisa vai girar em torno de resolver esse problema, ou de responder essa pergunta, né? Porque muitas vezes o problema de pesquisa ele vem na forma de uma pergunta. O seu problema de pesquisa deve ser relevante em termos científicos, deve trazer conhecimentos novos à área, ou um conhecimento aprofundado na área. Nós estamos falando aqui, pessoal, de pesquisa científica. Nós estamos trabalhando com metodologia científica. É cientificismo. Nós estamos trabalhando, não é com anticientificismo. Ao contrário, nós estamos trabalhando com ciência. Então, toda pesquisa que nós realizamos, ela precisa ser atual, né, no campo científico, e precisa auxiliar a resolver problemas científicos reais. Ela não pode estar ali colocada apenas para resolver aquelas questões que nós queremos dar uma resposta. É ciência, não é senso comum, não é achismo. Embora o senso comum e os achismos, eles façam parte do processo de pesquisa, porque ou nós vamos confirmá-los ou refutá-los, nós estamos aqui para produzir conhecimento científico. Esse problema de pesquisa deve ter uma dimensão viável. Então, vamos pensar aqui um problema de pesquisa. Por exemplo, um problema de pesquisa que eu acho bem legal, né, como pedagoga, vinda da escola, como é que as professoras do ensino fundamental 1, que são pedagogas, ensinam geografia para as crianças da educação do ensino fundamental 1? Se elas são generalistas e não são especialistas em geografia, é um problema. Eu quero saber como que elas ensinam. Mas aí, olha, vou pensar em todas as professoras ensinando geografia para todas as crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental 1.
Não, preciso fazer um recorte menor, porque senão eu não dou conta de pesquisar tudo isso. Então eu vou trabalhar com o ensino de geografia no 3º ano do ensino fundamental 1, nas escolas municipais de Corumbá. Ok. Quantas escolas municipais tem Corumbá? Não sei ao certo, mas vamos dizer que seja 25. Eu vou estudar 25 professoras, 25 escolas, vezes que tenha 2 turmas de 3º ano cada escola. Nossa, é bastante, né? Por isso que o nosso problema, ele precisa ter uma dimensão viável. Eu não posso ter um problema e querer resolver o problema da geografia, né? Eu quero resolver o problema do terraplanismo no mundo. Eu não vou conseguir fazer isso, né? É muito grande, o mundo é muito grande. Então, vamos pensar pequeno, né? Dividir e conquistar. Vamos pensar uma sala de aula, vamos pensar uma professora, uma escola. Um problema, ele precisa ser formulado de forma que você consiga torná-lo viável e realizar essa... Estou aumentando aqui, vocês falaram que está baixo, eu aumentei meu volume. Precisam conseguir realizar essa pesquisa. Então, o teu problema precisa ser um problema real, precisa resolver uma questão científica e precisa ser viável. Você precisa dar conta de fazer essa pesquisa. Pode passar, Carol. Com relação à justificativa do teu projeto de pesquisa. Então, vamos pensar assim, você precisa de um tema, né? Primeira coisa que nós trabalhamos até agora. Qual que vai ser o teu tema de pesquisa? O meu tema de pesquisa vai ser ensino de geografia no ensino fundamental 1. Ok. Qual que é o teu problema? Eu acho que as professoras do ensino fundamental 1 não têm a formação adequada para ensinar geografia no ensino fundamental 1. Isso é um problema. Ok. Justificativa. Agora você tem que justificar esse projeto. Pessoal, a justificativa é onde vocês vendem o peixe de vocês. É aqui que vocês convencem a pessoa a apostar no teu trabalho. Vamos pensar lá naqueles programas de TV, né, no Shark Tank e outras coisas. É aqui que vocês vão vender. Vocês precisam, vamos imaginar, eu sou uma orientadora, uma candidata, né, uma possível orientadora de TCC. Você precisa me convencer que esse teu projeto é bom. Se você não justificar ele direito, eu não vou querer. Porque nem você consegue vender ele, nem você acredita nele. Como é que eu vou acreditar no teu projeto? Então, a tua justificativa precisa ser muito boa. E não é só convencimento, não é só linguística, não é só lábia, falar e me convencer. Você precisa ter motivos científicos reais que justifiquem a realização desse projeto. Porque esse projeto ele vai ter um gasto. Todo projeto, toda pesquisa, toda orientação de TCC é gasto. Né? Tem um custo. Custo do meu tempo, porque o meu tempo de professora, se você for fazer a conta bem certinho, cada minuto de trabalho meu tem um custo. Se eu não estou apostando esse meu tempo num trabalho que é frágil e que não tem relevância, eu estou gastando dinheiro público. Então, eu preciso apostar em projetos bons. Por isso, vocês precisam apresentar projetos bons, certo? Nessa justificativa, vocês vão me dizer quais foram as motivações que levaram vocês a escolher esse tema e a querer realizar essa pesquisa. Vocês podem ter, sim, motivação pessoal, mas vocês precisam de motivação acadêmica. Vou contar o exemplo da minha banca de seleção para o mestrado. Eu decidi no mestrado, né, em 2009, eu estava fazendo o meu projeto, fazendo a seleção, que eu queria pesquisar política de cotas. Ela tinha sido implantada na Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa é a cidade que eu morava, né, a cidade que eu nasci, em 2006, e eu queria pesquisar política de cotas. Então, em 2009, eu passei todo o ano escrevendo o meu projeto. Passei o ano escrevendo o projeto, gente. Eu não fiz de um dia para o outro. E aí, mas por que de repente, do nada, veio, assim, política de cotas na minha cabeça?
A motivação pessoal é que naquele ano, ou em 2008, 2009, não lembro direito, meu irmão, ele fez vestibular para o EPG e ele passou, né? Ele fez como cotista e ele foi aprovado, cotista de escola pública. Foi ali que eu comecei a me interessar pelo tema de cotas, né? Quando eu fiz vestibular não tinha cota, peraí, mas o que é isso? Vamos conhecer melhor, vamos entender. Essa foi a minha motivação pessoal. E a minha motivação acadêmica, qual foi? Essa foi a pergunta que a banca da seleção de mestrado fez para mim. Eu lembro, né, o professor, ele falou, qual é a sua motivação para pesquisar isso? E eu expliquei a minha motivação pessoal dele, não, quero saber a sua motivação acadêmica. E só eu tinha uma motivação acadêmica, né? A minha motivação acadêmica era saber se esses estudantes estavam ingressando na universidade, como que eles iam permanecer na universidade, eu queria fazer uma avaliação das políticas de permanência. E porque a minha preocupação era com pessoas como meu irmão, né, que não tivessem condições financeiras e tudo mais, como que eles iam conseguir permanecer na educação superior e ter uma conclusão com qualidade. E ele, ok, obrigado. Tipo, ele ficou, né, satisfeito com a minha motivação acadêmica. Então, toda pesquisa, ela surge de uma motivação pessoal, mas você precisa de uma motivação acadêmica. Você precisa ter um motivo, uma justificativa acadêmica. E essa motivação, ela vai estar escrita na justificativa do teu projeto, não com uma linguagem coloquial, mas com argumentos científicos, argumentos teóricos, né, com teoria, com pesquisa, com dados, com elementos numéricos, gráficos, né, ou ideias, afirmações, que vão dizer que o teu projeto é importante ou não. Então, aqui na justificativa, você precisa convencer as pessoas de que o teu trabalho é importante e dizer o que você conhece. Espera aí, olha, o meu trabalho é importante, mas eu sei do que eu estou falando. Eu sei que ele é importante porque eu conheço o meu objeto, porque eu conheço o meu tema. Então, nesse momento, vocês vão convencer as pessoas. Pode passar, Carol, por favor. Então, aqui nós chegamos, né, num tripé, né, bem importante na pesquisa. A relação entre problema, objetivo e justificativa. Você tem um problema de pesquisa. O meu problema, vamos voltar aqui no meu exemplo, né? Eu estou usando um exemplo contínuo nessa apresentação. Então, o meu tema de pesquisa é o ensino de geografia para crianças de ensino fundamental 1. A minha justificativa de pesquisar isso é que eu quero saber se as professoras elas têm a formação adequada para ensinar geografia para as crianças do ensino fundamental 1. Eu escolhi o terceiro ano do ensino fundamental de, digamos, 3 escolas, né? Vamos pegar 3 escolas. Mas qual que é o meu objetivo? Eu preciso escrever um objetivo que expresse aquilo que eu quero. Sabe aquela coisa de acho que disse, mas não disse? Eu cobro muito isso dos meus alunos, inclusive é um dos meus critérios de correção nas atividades. Se você acha que disse, mas eu não entendi, é 0. Porque você não disse. Você só achou que você disse. Então, é uma coisa de língua portuguesa, redação básica, né? Quando a gente aprende a escrever redação, coesão, coerência, fluência textual. Eu preciso dizer com o meu objetivo aquilo que eu efetivamente quero nesta pesquisa. E o meu objetivo precisa estar diretamente ligado com o meu problema. Eu não posso apresentar um problema de projeto e ter um objetivo aleatório, totalmente avesso. O meu problema de pesquisa é saber se as professoras, né? Eu acho que as professoras generalistas de terceiro ano têm uma formação insuficiente para ensinar geografia. E o meu objetivo de pesquisa é verificar se as crianças estão aprendendo a reciclar o lixo. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Assim, fazendo muita força, a gente consegue encontrar alguma ligação na coisa, mas assim, precisa ter uma ligação muito intrínseca. Eu preciso pensar o meu objetivo diretamente com o meu problema e já justificando. Se você fizer esse exercício
essa relação aqui, esse ciclo contínuo, escrevendo o teu objetivo, o teu problema e tua justificativa de forma conjunta e olhando para os três ao mesmo tempo, vai ficar bem mais fácil de você entender teu projeto e das outras pessoas entenderem também. Pode passar, Carol, por favor. Então, na escrita do objetivo de pesquisa, você vai ter dois tipos de objetivo, o geral e os específicos. O objetivo geral é aquilo que o teu trabalho final irá mostrar. O teu trabalho irá mostrar o que no final da pesquisa? Qual que vai ser o trabalho que vai ser originado da pesquisa? Pode ser um trabalho de conclusão de curso, você vai fazer uma pesquisa para produzir um TCC, você pode fazer uma pesquisa para produzir uma dissertação de mestrado, você pode fazer uma pesquisa para produzir uma tese, você pode fazer uma pesquisa de iniciação científica. Então, qual que vai ser o trabalho final? Ah, o meu trabalho final vai ser um TCC. Ok. E esse trabalho vai mostrar o que lá no final? Esse é o teu objetivo geral. Os objetivos específicos, eles são realizados a cada etapa da pesquisa. O meu orientador de doutorado, ele me pediu, né, me orientou que eu fizesse um objetivo para cada capítulo. Aliás, mudou, né, agora é sessão. Então, cada sessão da tese tinha um objetivo específico. Aí, então, eu tinha 6 capítulos, cada capítulo, 6 objetivos específicos. Tinha mais, porque daí tinha os dados e tudo mais. Mas mesmo os capítulos teóricos, refletir sobre a história das políticas educacionais no Brasil. É um capítulo, eu tinha um capítulo sobre histórica das políticas educacionais no Brasil. Traçar os caminhos da pesquisa. Sim, eu tinha um capítulo sobre metodologia da pesquisa. Esses objetivos específicos, eles estão organizados como se fossem uma escada. Cada objetivo específico é um degrau da escada. O objetivo geral está lá no finalzinho, lá em cima. Depois de subir cada um desses degraus e atingir cada um desses objetivos específicos, você consegue chegar ao objetivo geral. Então, na minha tese de doutorado, eu fiz uma meta-avaliação das avaliações das políticas de cotas do estado do Paraná, das universidades estaduais do estado do Paraná, e o meu objetivo era verificar essas avaliações, fazer uma análise desses processos avaliativos. Ok, esse era o meu processo final, fazer uma análise, o meu objetivo geral, fazer uma análise dos processos avaliativos da política de cotas das universidades estaduais do estado do Paraná. Ok. Para isso, eu tive que conhecer estudar o que era avaliação, estudar o que é meta-avaliação, estudar o que é política pública, estudar o que é política educacional, estudar o que é política de cotas, políticas focalizadas, e aí sim, ir coletar dado, analisar dado e resolver o meu problema final. Percebem como cada objetivo específico, ele é um degrau, e eu preciso subir em cada um para chegar no final. Eu nunca conseguiria fazer uma meta-avaliação antes de estudar a epistemologia da avaliação. Eu não conseguiria ter feito uma análise do discurso sem fazer o capítulo sobre metodologia da pesquisa. Então, o teu trabalho, ele vai ter os objetivos específicos, sempre do mais simples para o mais complexo. Você vai começar sempre o mais simples. Primeiro, as coisas primeiras. Qual que é a primeira coisa que você precisa fazer num processo de pesquisa? Fazer um levantamento bibliográfico, verificar o que está sendo produzido, o que está sendo pesquisado pelas pessoas dessa área. Então, você vai fazer um levantamento bibliográfico. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai traçando todos os seus passos, um por um. Eu, como professora de didática, gosto bastante da taxonomia de Bloom. Gente, taxonomia de Bloom é uma coisa antiga pra caramba, sabe? Década de 70, 80, 60, uma coisa assim que, se você falar para algumas pessoas sobre taxonomia de Bloom, as pessoas vão te olhar, meu Deus, né? Como você pode estar falando isso em 2020? Mas eu gosto dele, porque ele é tão claro,
ele é tão lógico, e os autores Domingos Fernandes, que é um dos teóricos que eu uso bastante nas minhas pesquisas, é um pesquisador português, ele também gosta da taxonomia de Bloom, né? Aliás, a maioria dos autores da avaliação, eles acham bem interessante essa taxonomia. Por quê? Porque as metodologias, elas não têm um significado em si mesmas. Elas têm um significado que você atribui. Então, como é que você vai enfrentar essa taxonomia? Como é que você vai utilizar essa classificação de verbos? Eu utilizo de uma forma a facilitar o meu trabalho, mas sempre tendo uma visão crítica. Nunca tendo uma visão estagnada, nunca tendo uma visão determinista a respeito dos objetivos de pesquisa ou dos verbos, mas sim um processo reflexivo e dialético. Então, aí o meu significado ele é mais complexo do que apenas uma taxonomização. Então, passa, Carol, por favor. Eu trouxe aqui para vocês, essa aqui é a escala da taxonomia de Bloom, dos verbos cognitivos. Então, ele diz que existem 3 classificações de verbos, né? Que são, eu não vou lembrar todas agora, são várias classificações, aliás, eu não vou lembrar todas elas, mas ele diz que existem aqueles verbos que são relacionados todos com a área do conhecimento, cognitivos. Então, esses verbos cognitivos são aqueles, né, que a gente estão relacionados com o processo de reflexão. E são esses verbos que a gente utiliza para preparar uma aula, por exemplo. Né? Quando você vai preparar uma aula, você vai pensar nos verbos cognitivos, para que as crianças possam desenvolver habilidades e competências cognitivas. Os professores e professoras da educação física vão trabalhar com verbos psicomotores, né? Mas eu trabalho com verbos cognitivos. Então, o Bloom, dentro desses verbos cognitivos, existe uma classificação. E essa classificação aqui é uma das mais atuais. Nessa classificação, ele diz que existem os verbos de conhecimento, os verbos de compreensão, os de aplicação, os de análise, os de síntese e, por fim, os de avaliação. Então, os objetivos gerais, normalmente, eles vão ter verbos mais complexos. Então, os objetivos gerais, normalmente, vão ser escritos com verbos de análise, síntese ou avaliação. Já os objetivos específicos, eles vão ser mais simples, né? Vão ser com verbos de conhecimento, de compreensão, de aplicação. Até análise ainda dá para chegar nos verbos, nos objetivos específicos. Então, vamos pensar assim. Eu preciso, primeiro, conhecer, né? Vamos pegar lá nosso exemplo. Tema, ensino de geografia no ensino fundamental 1. Meu problema, as professoras têm ou não formação adequada para ensinar. O meu objetivo, eu quero verificar quais são as metodologias, por exemplo, né, que elas utilizam para ensinar um determinado conteúdo de geografia, geociências, lá para o terceiro ano do ensino fundamental 1. Então, qual que é o meu primeiro verbo? Meu primeiro verbo vai ser, eu posso colocar aqui, apontar, né? Apontar quais são as metodologias, ou conhecer as metodologias, ou, antes ainda, né? Conhecer o currículo do terceiro ano do ensino fundamental de geografia. Primeira coisa que eu preciso, eu quero saber se as professoras conseguem ensinar ou não, eu preciso saber o que ela vai ensinar, o que está dizendo que ela precisa ensinar. Então, primeiro vai ser conhecer o currículo. Beleza. Segundo, conhecer a ementa ou, né, a PPC do curso de pedagogia que essa professora fez, para saber se lá na ementa dela ela teve essa disciplina de geografia ou não. Eu preciso compreender como que foi esse processo da disciplina de geografia, saber quais são as metodologias. Eu preciso verificar
quais são as habilidades e competências presentes nessa matriz curricular dessa escola que eu estou analisando. Então, primeiro de tudo, vão ser os conhecimentos, aliás, os verbos mais simples para fazer aqueles objetivos mais elementares que vão te possibilitar conhecer o teu objeto de uma maneira mais aprofundada. E à medida que você já conhece o mais simples, você vai, então, complexificando. Eu trouxe aqui a taxonomia de Bloom, porque eu acho interessante vocês conhecerem. Essa aqui é um exemplo, gente. Se vocês digitarem taxonomia de Bloom no Google, vai aparecer zilhares. Tem umas que são, assim, bem completas. Essa aqui não é muito completa. Eu coloquei no slide porque era a que melhor ficava visualmente, mas não é a melhor. Mas tem umas, assim, que são páginas e páginas de Word. Então, lá vocês conseguem pegar alguns objetivos bem legais. Qual que é a primeira coisa que eu preciso saber do meu objeto de pesquisa? Eu preciso conhecer o meu objeto. Segundo, eu preciso compreender como que esse objeto, esse tema, ele se coloca no meio acadêmico. E aí sim eu vou para a percepção das professoras e dos professores, e aí sim eu vou fazer as proposições, né? Propor formas para sanar aquelas dificuldades, porque não adianta apenas eu identificar que elas têm dificuldade. Ah, não, eu identifiquei, elas têm dificuldade. Gente, vamos passar para frente, né? Vamos além. Olha ali um verbo de síntese, propor. Eu posso propor uma formação continuada, eu posso fazer uma proposição de uma reflexão para essas professoras, né? Então, sempre um processo de pesquisa, ele precisa buscar algo, lembra aquilo da relevância, né? Fazer uma construção, contribuir com a construção do conhecimento na tua área. Pode passar, Carol, por favor. Outro item do nosso projeto, metodologia. Então, eu já sei qual que é o meu tema, eu já sei qual que é o meu problema, eu já elaborei o meu objetivo, eu já justifiquei o meu projeto, né? Já sei porque ele já consegui convencer as pessoas sobre a importância dele. Então, agora eu vou escolher a metodologia. Como que eu vou desenvolver esse projeto de pesquisa? Pessoal, epistemologia é construção do conhecimento. Todo projeto de pesquisa é um processo de construção, de produção do conhecimento. Todo processo de produção precisa de um método. E todo método ele está alinhado com uma teoria científica, uma perspectiva metodológica, teórico-metodológica. Uma pesquisa, ela sempre vai prescindir de escolhas. Tudo na nossa vida é escolha, gente. Ah, eu escolhi votar em tal candidata ontem ou em tal candidato ontem. É uma escolha. E essa escolha, ela se dá com base em quem você é, onde você está, quais são as suas crenças, as suas percepções, aquilo que você já aprendeu, que você já vivenciou. Então, a metodologia de pesquisa é um processo de escolhas, e escolhas políticas. Eu sou professora de políticas educacionais, né? E quando eu falo escolhas políticas, eu não estou dizendo PSDB, PT, PMDB. Eu estou falando de escolhas políticas no sentido mais profundo do termo. As minhas escolhas sobre o que eu quero para o mundo. Concepções de homem, mundo e sociedade. Que tipo de sociedade eu quero? Nossa, professora, mas precisa de algo tão complexo? Você estava querendo estudar a sala de aula lá para ver se a professora sabia nos conteúdos de geografia. Mas é lógico, porque dependendo do meu posicionamento político, nesse sentido de concepção e construção do homem, mundo e sociedade, eu posso achar que é importante ensinar geografia para crianças de terceiro ano do ensino fundamental, ou eu posso achar que não é importante ensinar geografia para crianças de terceiro ano do ensino fundamental. Percebem isso?
Eu trabalhei numa escola de educação infantil, cujas crianças de 4 anos, infantil 4, tinham aulas de laboratório de História e Geografia. Então, as crianças aprendiam movimentos de rotação e translação na linguagem delas com 4 anos. O que isso representa para a criança? É um posicionamento de construção do mundo? Logicamente que é. Então, essa criança, ela vai saber que existem foguetes, né? Ela vai conhecer, ela vai ver na televisão, no computador, ela vai ver aqueles foguetes, ela vai construir um foguetinho com a professora, ela vai brincar de foguetinho. Gente, isso é posicionamento político da escola. Quer dizer que a escola, ela parte de uma determinada posição. Por isso que todo o processo de pesquisa é um processo de posicionamento, certo? Vocês, como eu falei, né, não é político partidário, vocês votam em quem vocês quiserem, mas a concepção da palavra política é muito importante que nós aprendamos, viu? Muito importante. Em língua portuguesa nós temos trauma, falando em política, ai, não quero nem saber. E não é assim, a gente precisa saber sim, né, até para poder entender melhor os processos político-partidários. Então, continuando, é aqui na metodologia que eu apresento as minhas escolhas e o porquê que eu escolhi isso e não aquilo. Eu posso fazer essa minha pesquisa apenas analisando os currículos das escolas e as provas das professoras? Consigo. Essa pesquisa que eu propus aqui, eu consigo, fazendo uma análise das provas, porque na prova tem todo o conteúdo. Eu consigo, é um posicionamento, né? Eu posso fazer entrevista? Posso. Ah, mas faz diferença fazer entrevista ou não? Muita. Porque se eu quero ouvir as pessoas, eu quero saber o que elas têm a dizer. E se eu quero saber o que elas têm a dizer, eu estou preocupada com a formação integral dessa pessoa. Ah, não, mas eu não vou fazer entrevista. Eu estou preocupada com a formação integral, mas eu não posso porque eu não tenho tempo. Então, isso é uma justificativa. Ó, eu não tenho tempo, o comitê de ética não aprovou, por isso eu estou fazendo essa pesquisa só desse jeito, mas eu deixo indicado que outras pessoas utilizem esses outros instrumentos também. Então, todos os caminhos, todas as escolhas que eu faço quando eu defino um projeto de pesquisa, tem um motivo. Vamos voltar àquele exemplo que eu dei lá no início, né? Quando eu traço o meu trajeto, né? Eu moro aqui num determinado bairro de Corumbá. Quando eu escolho ir para o CEPAM por um determinado caminho ou por outro determinado caminho, existem escolhas e existem motivos. Pode ser o caminho mais rápido, porque eu tenho pressa. Pode ser o caminho mais curto, nem sempre o mais rápido é o mais curto, né? Porque eu quero tentar economizar combustível, eu posso escolher o caminho mais bonito, eu posso fazer um outro caminho porque eu quero passar num outro lugar antes. Então, tudo tem um motivo. E na pesquisa, cada escolha que você faz tem um motivo. Só que, pessoal, vocês precisam saber qual que é esse motivo. Lembra que eu falei, a gente precisa escrever para poder organizar as ideias? Quando nós falamos, nós organizamos as ideias. Então, quando eu faço o meu projeto de pesquisa, eu preciso escrever quais são os motivos, eu organizo as minhas ideias. Pode passar, Carol. Às vezes eu sou meio enrolada, gente, eu fico falando a mesma coisa muito tempo, confundo mais, né? Mas vamos lá. Então, é aqui na metodologia que vocês vão me explicar como que essa pesquisa vai ser realizada. É possível realizar essa pesquisa desse jeito que eu quero? Eu tenho tempo para essa pesquisa? Gente, isso é fundamental, principalmente com TCC. TCC, vocês têm tempo para entregar, vocês têm data para entregar, tem data para defender. Então, se não tiver tempo para essa pesquisa, precisa mudar os caminhos, a metodologia, o tema, o objeto, precisa mudar. Eu tenho recursos suficientes. Vamos dizer que vocês querem fazer uma análise da composição química de determinada rocha. É uma pesquisa importante, relevante, atual? Com certeza.
você tenha todos os equipamentos necessários para fazer uma análise da composição química dessa rocha? Não, não tenho. Tem, mas o equipamento ele está lá em Campo Grande, no laboratório, e ele depende de disponibilidade da equipe técnica para fazer análise. Eu preciso estar junto. Você tem recurso para ir? Não é só analisar se você tem o equipamento. Tem que saber se você tem recurso para se locomover, se a instituição vai ter tempo de te atender. Eu quero fazer uma análise, vai ser bem simples, aqui em Corumbá mesmo, mas eu preciso de um software para fazer análise de dados. Você tem acesso a esse software? Ele está disponível na instituição? Você sabe usar esse software? E a metodologia, ela também tem uma relação direta com os dados. Qual que é o dado que você precisa para resolver, para fazer essa sua pesquisa? O meu dado aqui no nosso exemplo, né, no exemplo que eu dei a respeito da escola e da formação das professoras, o dado vai ser depoimento das professoras, análise do currículo da escola. São essas duas coisas. Beleza, é possível fazer isso? É possível fazer uma entrevista, questionário, é possível analisar o currículo, porque eu já conversei com a escola diz que me cede o documento para fazer análise. Eu tenho tempo suficiente? Vai dar bem apertadão, mas vai dar. Então, beleza. Eu tenho os recursos para fazer essa análise, eu tenho um celular para gravar essa entrevista, eu tenho um software que faça a transcrição da entrevista, ou eu vou transcrever essa entrevista a próprio punho. São só esses dados que são necessários? E se precisar de mais dados ao longo da pesquisa? Às vezes, você faz um projeto redondo, maravilhoso, perfeito. Na hora da pesquisa, você vê que aqueles dados são insuficientes e que você vai precisar de outros. Então, você vai ter que refletir e fazer escolhas. Eu tenho acesso aos dados com facilidade? Eu vou fazer entrevista. Eu decidi que eu vou fazer entrevista com um grupo de docentes de determinada escola. Mas você já foi conversar com essa escola? Você sabe se eles vão permitir que você faça as entrevistas? Não? Não. Tem que pensar isso com antecedência. Pode passar, Carol, por favor. E aqui, nós chegamos aos instrumentos de coleta e análise dos dados. Então, percebam, a metodologia, né, esse processo teórico, metodológico, um processo de escolhas, que vai dizer que tipo de conhecimento que você quer produzir, se você quer produzir um conhecimento mais positivista, se você quer produzir um conhecimento mais crítico, seguir uma vertente mais crítica no processo de construção do conhecimento. E aí, você precisa escolher quais serão os instrumentos. Esses instrumentos têm relação intrínseca com as escolhas epistemológicas. Se eu quero analisar somente o currículo, isso diz alguma coisa. Se eu quero analisar currículo e fazer entrevista, isso diz outra coisa. Se eu quero fazer entrevista e questionário, diz outra coisa. Né? Tudo isso evidencia um posicionamento. E esses instrumentos, eles devem ser viáveis. Você precisa ter tempo e você precisa ter acesso. Eu já falei isso aqui na semana passada, na live do Elvis, né? Fiz lá de um pitaco a respeito do comitê de ética. Pessoal, comitê de ética hoje é necessário para todo tipo de pesquisa com seres humanos. Você vai perguntar uma coisa por uma Google Forms lá no Facebook. É questionário? É para a pessoa? Precisa passar pelo comitê de ética. Eu digo isso porque eu tenho um pânico de comitê de ética, né? Na minha dissertação não precisava, não tinha ainda a lei, né? Agora é lei, tem uma lei. Mas no meu doutorado eu precisei passar por comitê de ética. Demorou 6 meses. Eu não tinha ideia do quanto demorava. E aí eu montava o meu termo de consentimento livre esclarecido, que é um dos documentos que você tem que mandar. Você tem que mandar 1 milhão de documentos, né, na plataforma Brasil, que é a plataforma do Ministério da Saúde para você poder cadastrar seu projeto.
E eles recusavam, dizendo que o meu TCLI estava errado, estava incompleto, e ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava, até que um dia ele, de repente, passou. E eu, nossa, que alegria, passou. E aí todo mundo do grupo de pesquisa, Andrelisa, deixa eu ver teu TCLI, é só pra gente, né? Porque o teu já passou, então, de repente, tá mais ou menos certo. Então, precisa conhecer como que é esse processo. O comitê de ética, ele tem todo comitê, toda universidade, né, tem um comitê de ética. Hoje em dia quase todas têm, praticamente todas têm. A UFMS tem um cronograma anual. No início do ano, o comitê de ética, ele coloca na página do próprio comitê, né, quais serão as reuniões, as datas das reuniões, e só tem reunião naquele dia, não tem reunião extraordinária, tá? Eles analisam as pesquisas de toda a universidade, então você tem que fazer uma primeira versão perfeita para ver se passa rápido. Agora, recentemente, aqui na UFMS, eu mandei um projeto e ele foi reprovado de primeira. Não teve nem direito a recurso. Foi reprovado. Eu fiquei, meu Deus, me deu uma dor no coração, sabe? Aquela ofensa moral. Assim, mas como que me reprova o meu projeto? Eu mandei tudo de novo e passou. Né? Daí, na segunda vez, passou. Mas, como eu mandei a primeira vez, faltando o documento e ele reprovou, foi um mês perdido. E aí eu tive que esperar mais 2 meses, 3 meses para conseguir aprovar o projeto. E aí o meu cronograma mudou. E aí já tinha sido aprovado o projeto, mas o comitê de ética pediu um novo cronograma, porque aquele cronograma estava defasado. Percebem como demora? Então, vai envolver seres humanos, comitê de ética, gente. Começa um ano antes, tá? Eu quero fazer, mas já começa pensando antes, já deixa tudo organizado, conversa com a orientadora ou com o orientador, seleciona os documentos para você conseguir fazer certinho todos os trâmites e não demorar. Pode passar, Carol, por favor. E aqui nós chegamos no nosso referencial teórico. Pessoal, se vocês vão pesquisar um determinado tema, o mínimo que vocês devem ter é familiaridade com o tema. É o mínimo, né? Você não pode querer pesquisar um negócio que você não conhece. Eu até posso, mas eu preciso estudar ele antes. Lembra que eu falei que na minha pesquisa de mestrado, eu passei um ano escrevendo o projeto? Foi, gente, um ano. Eu comecei no início do ano e no finalzinho do ano que eu fui aprovada no processo. Porque eu tive que estudar, eu li zilhares de pesquisas, de dissertações, de teses, artigos, livros, comprei livros, estudei para escrever aquele projeto, para conseguir escrevê-lo de uma forma bem redondinha. E deu certo. Então, eu não conhecia nada sobre política de cotas. Nada, vezes nada. Mas até o final do ano eu já sabia mais ou menos um pouco. Não sabia bem, mas sabia um pouco. Então, você precisa saber o que já está sendo produzido sobre o tema de vocês. Eu achei um caso também assim, bem interessante. Quando eu cheguei no doutorado, eu fui aprovada no doutorado, cheguei lá no doutorado com o meu tema, né, que era a meta-avaliação e tal. No mestrado eu fiz uma avaliação da UEPG, no doutorado eu fiz uma meta-avaliação de todas as instituições do Paraná. Eu dei uma ampliada e modifiquei um pouquinho o foco do meu objeto. E tinha uma pessoa na mesma universidade que eu fiz o doutorado, foi na UFSCar, e ela foi aprovada, né, entrou no doutorado com um determinado projeto. Então, beleza, entramos todos nós, né, ficamos todos nós felizes lá, né, todo mundo doutorando. E aí teve uma primeira reunião com todos os ingressantes, todo mundo apresentou seu projeto. E o projeto de uma das colegas, dessa colega, né, que eu estou falando em específico, era exatamente a minha dissertação. Então, eu tinha feito uma avaliação da política de cotas da UEPG e ela queria fazer uma avaliação da política de cotas da UFSCar. Né? Assim, não é exatamente, né, porque ia mudar a universidade, mas daí que ela foi, peraí, ela já fez, já teve uma pessoa que fez. E eu, assim, aquela pessoa muito sem noção, porque eu sou muito sem noção,
E eu não tinha escutado ainda o projeto dela, estava todo mundo falando, eu falei antes dela. E aí perguntaram, o que você está fazendo? Ah, eu vou fazer uma meta-avaliação, porque hoje em dia todas as instituições já têm pesquisa sobre avaliação das suas políticas e cotas, já é um tema que está bastante defasado. E aí a menina do meu lado, né? E daí depois ela, então, eu queria fazer, mas agora eu já não sei. Eu falei, ai, Jesus, que vergonha, né? Mas vejam a importância de saber o que está sendo produzido. Né? Então, talvez ela tenha lá naquela realidade fosse algo novo, mas no Brasil já era algo bastante batido. No ano de 2014 já tinha muita coisa produzida nesse sentido. Então, às vezes, o teu projeto ele é uma coisa assim que já está feita, já não está mais sendo feita porque já se ultrapassou essa discussão, já está numa nova perspectiva teórica. Por isso que é importante saber o que está sendo produzido sobre determinado tema. Pode passar, Carol. E o cronograma, gente. Lembrem que eu falei para vocês o meu cronograma da pesquisa aqui do UFMS que eu precisei mudar, né? Então, é preciso pensar quanto tempo eu tenho. A partir de quanto tempo eu tenho, eu consigo pensar nos meus instrumentos de coleta e análise de dados. Eu tenho margem para prorrogação desse projeto? Ah, não tenho. Então, precisa ser exatamente aquilo. Precisa delimitar um tempo para cada etapa. Cada etapa tua precisa ter um prazo e você precisa cumprir esse prazo, porque senão o teu projeto vai atrasar. E nenhuma pesquisa pode ser eterna. A pesquisa ela tem tempo para começar, para se desenvolver e para terminar também. Você precisa... Deixa eu passar. Passa, fazendo favor, Carol. No próximo slide. Aqui. Então, olha só. Esse aqui é um exemplo de um projeto de pesquisa. Elaboração do projeto de pesquisa, quanto vai ser, a construção do referencial teórico, a elaboração dos instrumentos de pesquisa, a coleta de dados, a organização e análise e a elaboração do relatório de pesquisa. Então, tudo precisa estar exatamente pensado, você não pode fugir muito disso. Pode fugir, mas pode fugir muito pouco, porque senão o teu projeto não se realiza. Vamos imaginar um TCC que você tem aí, sei lá, 12 meses para realizar. Você não pode ter uma metodologia muito elaborada, muitos instrumentos de coleta de dados, porque você não vai dar conta no tempo. Então, precisa ser uma pesquisa mais simples. Uma pesquisa de doutorado, ela é, né, por natureza, uma pesquisa mais elaborada, porque você tem aí 48 meses para realizar, e é insuficiente. Eu tenho um exemplo, né, que eu acho que eu repeti esse erro, né, 2 vezes, no mestrado e no doutorado. No mestrado e no doutorado, nós temos uma disciplina, normalmente se tem, né, todos os programas têm uma disciplina chamada seminários de dissertação e seminário de tese. Na disciplina do mestrado, que foi seminários de dissertação, eu apresentei o meu projeto da minha dissertação, na minha pesquisa, e tudo que eu já tinha feito até aquele momento para a turma toda que fazia aquela disciplina comigo. Pessoal, tem um ruído aqui no meu fone, vocês estão me ouvindo normal? Não sei se alguém está com o microfone aberto. Eu estou ouvindo normal. Tá tranquilo, beleza, tá tranquilo. Eu estou ouvindo normal. Então, beleza. Tá, o ruído saiu. Então, lá na minha dissertação de tese, eu apresentei a minha tese, né, e apresentei a minha metodologia, o que eu já tinha feito até o momento, que eu ia fazer. Um dos professores que estava naquela banca, né, fazendo análise daqueles projetos, ele disse, Andrelisa, você não vai dar conta nunca de fazer essa pesquisa. Pode tirar 70% da tua metodologia, dos teus instrumentos daí, porque você não consegue fazer no tempo determinado, até o final. Nos 24 meses você não vai dar conta. E aí, na hora, assim, eu fiquei triste, chateada, porque, nossa, tava linda aquela metodologia, tava amarradinha, tava redondinha, tava perfeita, mas era humanamente impossível de fazer. Então, né, fui eu lá, tirei um monte de instrumento de coleta, um monte de instrumento de análise, e deu bem certinho, ficou perfeito. No doutorado, de novo, mesma coisa, chego eu no seminário de tese,
apresento o projeto e as professoras da banca olham assim, tá lindo, Andrelisa, mas você consegue fazer tudo isso? Porque olha quanta coisa, hein? E eu, ai, senhor, de novo, né? Fui eu lá e tirei mais 2 instrumentos de coleta e 2 instrumentos de análise. Gente, era muita coisa mesmo, muita coisa. Então, se não dá tempo, como é que você vai fazer? Às vezes você acha que ficou lindo, e ficou, né? Mas não tem tempo. E uma pesquisa não pode durar o resto da vida. Por isso que você precisa de um cronograma e por isso que você precisa seguir esse cronograma. Pode passar, Carol, por favor. Bom, pessoal, eu espero que tenha ajudado vocês. A intenção aqui foi mostrar mais ou menos assim os passos e os itens necessários à elaboração do projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, ele é aquele momento inicial, né? Você está pensando a sua pesquisa ainda, você ainda não realizou, está pensando, vendo se vai dar para realizar ou não, né? Como se fosse um planejamento financeiro. Você está querendo comprar um carro, você precisa colocar no papel todos os elementos para saber se você vai conseguir comprar o carro ou não. O projeto de pesquisa é isso. Eu elaborei aqui algumas perguntas e respostas bem básicas, assim, sabe? Aquilo assim que eu tinha dúvida quando eu estava começando na pesquisa, e eu vou apresentando para vocês e depois eu abro para vocês perguntarem para mim, tá bom? Por que eu preciso aprender a elaborar um projeto de pesquisa? Porque nós estamos numa universidade, na universidade nós produzimos conhecimento, conhecimento científico, e não conhecimento do que eu acho que deve ser o mundo. Então, se eu estou numa universidade produzindo conhecimento científico, eu preciso saber elaborar um projeto de pesquisa com um método. Não é aquilo que eu quero, é um método. Próximo. É necessário contemplar todos esses elementos que eu apresentei aqui? Sim. E até mais. Eu esqueci da referência. E você pode colocar mais coisas, pode colocar hipótese, pode colocar bem mais coisas. Mas tem que contemplar todos esses. Próximo. E se eu mudar de ideia quando estiver realizando a pesquisa? Gente, pesquisa, a gente não muda de ideia. Ai, não quero mais, cansei. Às vezes você muda, às vezes você cansa. Aí você tem que começar tudo de novo. E o processo é desgastante. Então, projeta a tua pesquisa para você não mudar de ideia, tá? Porque vai ser bem melhor para você. Se vocês mudarem de ideia, vocês vão precisar repensar, replanejar. Parou, replanejou. Tem que replanejar. Caso aconteça algum problema, essa aqui é uma das coisas que podem acontecer com coleta de dados, né? Na minha tese de doutorado, eu fui coletar o dado nas instituições e algumas instituições simplesmente não tinham feito avaliação da política de cotas. E eu ia fazer uma análise da avaliação e não tinha avaliação. Eu liguei para o meu orientador desesperado, falei, eles não fazem, acabou minha tese, morreu, acabou minha tese, eu estava chorando no corredor. Ele, não, Andrelisa, fica tranquila, se eles não fazem, isso representa alguma coisa, mas fica tranquila, vamos voltar e a gente vai repensar isso aí. E fomos repensando e traçando novos caminhos. Então, pode acontecer? Pode. O que fazer? Conversar com a orientadora e com o orientador e traçar novos caminhos. Próxima, tem mais uma. E se o tema que eu quero pesquisar não for importante? Gente, todo tema é importante. Toda temática, a ciência, ela é importante. Eu quero estudar o ciclo da vida do gafanhoto. É importante por quê? Nós não tivemos aí uma nuvem de gafanhotos esses dias, que quase estava chegando aqui no Mato Grosso do Sul, no Brasil, que estava devastando plantações. É importante estudar o ciclo de vida do gafanhoto, o XYZ? É importante pesquisar a prática pedagógica das professoras do ensino fundamental do 3º ano com relação ao ensino de geografia? É importante sim, porque todo conhecimento científico é um conhecimento importante. O que nós temos hoje na academia, aliás, não é na academia, né? Hoje o que nós temos no Brasil e no mundo é uma tentativa de sabotagem com relação ao conhecimento científico.
Então, assim, você vai conversar com alguém, você diz, tá, mas e como é que você me prova isso? Ah, mas é porque eu acho. O teu achismo não prova nada. Você precisa de uma pesquisa para comprovar aquilo que você acha. Então, as pesquisas científicas são importantes. Pesquisas em ciências humanas são importantes? Lógico que sim. Sem sombra de dúvidas. Né? São tão importantes que na minha pesquisa de doutorado, né, quando eu vi que uma das instituições não tinha instrumentos de avaliação, eu comecei a pedir ata de reunião, ata disso, ata daquilo, de repente tinha reitores e pró-reitores atrás de mim dentro da universidade, querendo saber o que eu estava fazendo com os documentos da instituição. Documentos que são públicos, que todas as pessoas têm acesso. E por que não queriam me ceder esses documentos? Né? Porque alguma coisa não estava sendo feita. Então, se eu não tivesse ido pesquisar, isso não teria sido descoberto. Então, é importante? A política de cotas é uma política importante? Será que ela está dando certo nessas instituições? Ela podia ser muito melhor, mas as pessoas que estão lá, né? Bom, leiam minha dissertação, minha tese de doutorado para vocês saberem o que eu disse lá. É isso, e me coloco à disposição para perguntas e respostas. Professora Andrelisa, obrigada. Foi maravilhoso. Já apareceram algumas perguntas aqui no nosso chat, ó. O Carlos Wagner, não sei se você consegue ler, né, Andrelisa? Acho que sim. Tem uma última pergunta aqui, ó, 8h42. No projeto de pesquisa, o relatório de pesquisa às vezes nos direciona para uma construção do conhecimento que não corresponde ao referencial teórico. Como podemos evitar as ciladas de uma pesquisa de opinião? Deixa eu até reler aqui dentro da minha cabeça. Espera só um pouquinho. Olha só, eu não sei se eu entendi a tua pergunta, mas eu vou responder. A professora Franci Capelletti, como que é o nome? Ai, meu Deus, eu tô com o livro dela aqui agora, mas eu não vou conseguir encontrar para responder, mas é a professora Capelletti. Ela diz assim, que existem as teorias requeridas durante a pesquisa. Então, isso aconteceu comigo no mestrado e no doutorado. Eu fiz lá um levantamento, um referencial, escrevi todo o meu referencial teórico antes de começar a pesquisa, escrevi todo o meu referencial, fui a campo já com o meu referencial pronto, e daí os dados que eu coletei, de repente eles me pediam uma nova teoria, eles pediam que eu estudasse outras coisas. Então, são as teorias requeridas, né, quando a pesquisa ela requer outras teorias. Mas, assim, o relatório, ele vai dizer aquilo que você direcionar, né? Infelizmente, o processo de neutralidade da pesquisa, ele nem sempre é tão neutro. Nós, o tempo todo, estamos discutindo em pesquisa científica a questão da neutralidade. Será que eu, enquanto pesquisadora, eu consigo olhar para o meu objeto de pesquisa de uma forma tão neutra que eu não interfira nele e consiga fazer uma análise totalmente descompromissada? Então, em ciências humanas, a gente tem essa discussão que é impossível a gente fazer uma análise totalmente neutra. Só que nós precisamos ter uma neutralidade maior possível e tentar descobrir a verdade. O que é a verdade? Né? Mas tentar descobrir essa verdade científica e não tentar apenas justificar o que nós achamos. O que podemos fazer? Tem outra pergunta muito boa do Carlos, Andrelisa. O que podemos fazer quando o projeto de pesquisa tende para um conhecimento que não está em nossa área de estudo? Aí nós precisamos repensar o nosso objeto. Repete só um pouquinho, que eu estou com os gatos aqui em cima. Precisamos repensar nosso objeto de estudo. Porque, por exemplo, esses dias atrás, né,
eu recebi um convite de uma revista para fazer análise de um artigo. Então, o artigo dizia lá, vamos analisar, fazer uma análise de avaliação, não. A avaliação é meu projeto, é minha área de pesquisa. E eu aceitei. Aí comecei a ler o trabalho, introdução, falava da avaliação. Metade do primeiro capítulo, eu vi que a pessoa estava falando de outra coisa, eu não estava entendendo, não estava indo. Eu retornei para a revista e falei, olha, se eu for avaliar esse artigo, eu vou reprovar. Mas como ele não é da minha área, eu não quero avaliar. Então, vocês, por favor, encontrem outra pessoa. Então, a gente precisa repensar mesmo. E, às vezes, um objeto, ele tem vários lados que você pode olhar. Né? Eu sempre uso essa... Deixa eu pegar aqui. Esse exemplo das minhas aulas. Vou pegar esse celular aqui, ó, tá? Então, eu tô vendo esse celular daqui. Eu tô vendo que atrás ele tem uma capa vermelha, ele tem um lugarzinho aqui para eu colocar o dedo, né, digital. Tem a câmera, o flash, eu consigo enxergar até que assim do lado uns botõezinhos de volume e tal. O que vocês veem? Uma tela preta, moída, ó, tá tudo quebrado, mas é uma tela preta, né? É o mesmo objeto, só que eu vejo de um jeito e vocês veem de outro. Então, a teoria, ela permite isso, né? Que eu enxergue de um jeito e vocês de outro. Talvez, se eu virar esse objeto, olha, agora vocês veem o que eu falei, né? E eu vejo o que vocês viram. Então, se você está com um projeto que ele está, por exemplo, propondo a avaliação de uma determinada forma, e na tua cabeça você acha que é desse jeito, vem outra pessoa e fala, não, mas é do outro jeito. Então, vamos estudar mais, para ver se eu realmente tenho que ficar nesse projeto, se talvez é um equívoco meu de estar enxergando esse objeto desse jeito, ou se é possível fazer uma análise por esse viés, e não por outro viés. Mais alguma coisa, pessoal? Pessoal, mais alguém? Tem alguma pergunta? Eu queria perguntar. Minha internet caiu e eu não consegui acompanhar o finalzinho da palestra da professora. Mas eu acho que eu estou tendo a minha maior dificuldade no meu projeto de pesquisa eu sou muito, assim, abrangente. Eu não consigo fechar um pouco, delimitar, eu acho que é a palavra certa, a minha pesquisa. E aí eu vou buscando várias... É bom que tá a professora Carol, a professora Elvis, a professora Andrelisa. Eu acho que cada um tem uma visão, né, de compreender o tema. E eu acabo, acho que, ficando mais ainda confusa do que pesquisar, sabe? Do que delimitar do meu tema. Se eu abro mais, se eu fecho mais, eu sei que o interessante é cada vez fechar mais, né? Mas eu tenho muita dificuldade nisso. E aí eu queria perguntar para ti, como que eu faço isso? Como que eu posso delimitar mais a minha pesquisa? Desapega. Entrega para Deus. Tá? Não dá para pesquisar tudo. Eu queria fazer pesquisas imensas, né? Sofri, chorei, passei por aquele período de luto, porque é luto, né? É a morte do teu sonho de pesquisa. Você quer pesquisar aquilo e não consegue. Então, desapega daquilo e vai delimitando. Vai delimitando. Pensa que se você for pesquisar tudo o que você quer pesquisar, no final do processo, você vai estar tomando 5 tipos de ansiolíticos diferentes e antidepressivos, porque você não vai dar conta de lidar com as suas próprias emoções numa pesquisa muito ampla. Então, vai reduzindo, pensando na tua saúde mental, pensando que, terminando esse projeto pequeno, você pode propor um outro projeto maior. Você pode fazer um projeto pequenininho de iniciação científica, aí, do TCC, você pega um pouquinho maior, né? Já conseguiu. Já foi lá, voltou. Aí você vai fazer, sei lá, um mestrado. Aí no projeto de mestrado você vai ampliando. Vai chegar um dia que você vai ter pesquisado aquilo que era o seu sonho, né? Ou de repente você vai ver que
realmente aquilo que você queria nem era aquilo que você queria tanto, você conheceu outra coisa que você gostou mais. Mas o importante é ir desapegando mesmo. Eu não consigo achar outra forma de te orientar. Mas é isso, desapega, entrega e vai fazendo as coisas menores. É pela tua saúde mental e, né, pelas tuas condições. Muito obrigada, Pro. Mais alguém, pessoal? Pessoal, tem vários aqui que o tema cabe certinho para uma orientação da professora Andrelisa. A Daiane, o de Paula, vocês estão muito quietinhos hoje, hein? Carol, eu não vou tecer nenhum comentário sobre o meu tema, porque eu ainda não adaptei a fala da Andrelisa, tá, dentro do meu projeto. Então, acredito que as minhas dúvidas, a partir da fala dela, elas vão surgir amanhã. Então, eu vou ficar quietinho e aguardar, entendeu, essa adaptação, porque depois que ela me falou, depois da fala dela, a gente começa a analisar sobre o que ela acabou de falar agora, a respeito do celular. Foi uma materialização perfeita daquilo que a gente espera, né, que o outro entenda, e que, na verdade, ele não vai entender, porque você ainda não virou, não fez a pessoa olhar pelo seu ângulo, pelo seu viés. Sim. Então, foi uma materialização perfeita. Então, eu acho que é o que está acontecendo comigo. Então, deixa amanhã eu virar o celular, que aí eu faço a pergunta, às vezes, ou direto para ela ou para você, e você faz essa interface aí, tá bom? Então, eu vou, por enquanto, ficar quietinho. Perfeito. Perfeito. Eu acho que foi muito didático. Eles elogiaram muito os seus slides. Eles estavam precisando dessa estrutura explicada, dessas experiências. Aí, se alguém assim quiser aproveitar, né? Porque é muito importante o ato de planejar, né? De projetar. Vocês estão no terceiro ano, a maioria deles estão já. Eu conto em anos, né? Eles contam em semestres, eu conto em anos. Eles estão no terceiro ano. E logo, logo vai vir a exigência obrigatória, né, de um TCC artigo. Aí eles têm essa impressão de que o artigo é menos do que o TCC, só que o artigo, ele é resultado de pesquisa. E pesquisa, vocês precisam de um orientador para fazer sozinho. Eu não aceito aluno de pesquisa sem projeto. É simples. Porque como que eu vou controlar esse aluno? Como é que esse aluno vai se controlar? Como é que ele vai organizar? Então, todos vocês têm que aprender a fazer projeto. Artigo e é muito importante essa organização. Artigo que TCC. Com certeza. O Carlos, ele está no chat, ó, ele está sem o microfone, infelizmente, mas ele participa muito. Eu acho que está escrevendo agradecimentos. Que bom, pessoal. Fico feliz que vocês tenham gostado. Eu sou muito do exemplo, né? De falar o que eu já passei, o que eu já sofri, o que deu certo, o que não deu. Assim, então, eu acho que se vocês precisarem da minha ajuda, se eu puder ajudar em alguma coisa, eu dou aula de políticas educacionais para geografia, mas eu acho que é para o segundo ano, né? Mas se vocês precisarem, estamos aí, viu? Eu acho que clareou muito para eles, né? E o legal é que muitos vão ver essa aula, vai ficar bem explicadinho, né? Essa questão da montagem, dos objetivos, como etapas. Vocês não vão poder pular degraus na pesquisa. Vocês precisam realmente começar a delimitar, que dificuldade que a Bárbara falou, e filtrar e realmente estabelecer ali um planejamento. Ó, eu vou começar por aqui. O meu TCC vai ser um pouquinho maior, que dia eu vou para um mestrado, para um doutorado. Então, é esse entendimento que vocês têm que ter.
e serve para todos os temas, né? Eu sei que eu separei naquele arquivo Word lá, eu coloquei as cores, ó, essas cores estão mais para a Andrelisa, né? Essas estão mais para mim, essas estão mais para o Elvis. É porque eles aceitaram esse desafio de fazer vocês organizarem. Na verdade, é isso, né? E eu amei a sua fala inicial, Andrelisa, que o ato de falar é o ato da gente organizar, né? É Freud, né, que você citou. Freud. E perfeito. Porque a gente está à distância e eles não falam, né? A gente tem grupo de Zap, a gente tem aula online, mas é muito difícil fazer projeto com vocês à distância. É muito complicado. E aí eu agradeço demais, realmente, essa ajuda, né? Que a professora Andrelisa e o professor, eles estão aqui nos dando. Eu fazia muito isso em casa, né? O marido lá fazendo a pesquisa dele, né? E meu marido, assim como o da Carol, é físico. E às vezes eu falava para ele, viu, eu preciso falar, você não precisa dizer nada, só me olhe. E aí eu falava, ah, beleza, tá, dele, tipo, né? Não entendeu nada, não sabe o que eu queria, eu não disse o que eu queria, mas eu falei em voz alta, organizei meus pensamentos e daí eu conseguia escrever. Pois é, pesquisa é isso. Vocês precisam planejar, projetar, esse verbo é maravilhoso. Vocês estão projetando o futuro próximo de vocês. Então, precisa dessa formalidade, né? Precisa dessa avaliação. É igual a listinha do supermercado, vai lá com R$10 sem planejar. Você volta com Kinder Ovo e você não comprou nada que precisava comprar. Então, assim, muito maravilhoso. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Felipe está quieto hoje, ele sempre fala bastante. Estou cutucando um pouquinho. A Daiane está no chat, ó. Olha lá, Andrelisa, só elogio. Que bom, pessoal. Foi bem didático mesmo, o teu tema, o tema da Daiane. Oi, Felipe, pode falar. Não, estou falando que foi bem didático mesmo a explicação. E serve para todos os temas, viu? Serve para Corumbá, para entender circuito econômico, serve para quem quer o ensino de geografia, que apareceu vários. O Elvis está escrevendo, ó, sobre o recorte de pesquisa, como se faz uma tese, é um livro do Humberto Eco. Olha lá, indicação importante, ó. Bem legal. Indicação de leitura para vocês. Bom, mais alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? De Paula, ele vai realmente, hoje que a gente entregou a devolutiva, ele vai retornar, né, para a gente. Mais alguma coisa? Alguém? Está todo mundo tímido. Bom, eu vou agradecer, então, a professora Andrelisa. Obrigada. Eu acho que essa proximidade, pedagogia, geografia, ela é obrigatória. E o CEPAM não é para ficar cada um na sua caixinha, para todo mundo realmente conversar sobre pesquisa. Todos nós fazemos ciência, né? E os alunos, eles estão com esse compromisso de também fazer ciência. Então, os senhores, né, que estão agora na graduação, vocês têm a obrigação de recorrer aos professores, vocês estão na época de procurar orientadores, façam valer esse Universidade Federal, é o que a Andrelisa falou, é dinheiro público, é investimento público na educação de vocês. Então, se a gente obriga vocês a pensarem num projeto, é para continuar essa produção do conhecimento, numa cidade que é tão, né, necessitada de entendimento, que é Corumbá. Nós estamos na fronteira, nós estamos no Pantanal, nós estamos no Centro-Oeste, isso não é pouca coisa. Nós estamos, né, rotineiramente com problemas de conexão, queimadas, qualidade do ar. Você tem uma infinidade de temas para pensar. E se a geografia parece não dar conta, a gente vai recorrer à pedagogia, a gente vai recorrer à biologia, a gente vai recorrer aos colegas profissionais do campus do Pantanal. Então, assim, agradeço demais, Andrelisa, obrigada. Obrigada. Agradeço ao Elvis. E
Nossa, maravilhoso. Eles estão pedindo os slides, se você permitir, eu vou deixar. Porque aquela taxonomia, né, do Bloom, eles ficaram enlouquecidos. Procura no Google. Aqui no grupo de WhatsApp. Tem, assim, para plano de aula, quem vai fazer plano de aula, é maravilhoso, maravilhoso. Eu uso muito, assim. E eles vão usar. Tem que fazer plano de aula, plano de ensino, eles têm que fazer projeto, e a gente está aqui para apertar eles mesmo. Bom, essa aula, então, é dada para quem não pôde assistir, e aí, se tiver alguma dúvida depois, eu encaminho para a professora Andrelisa. Pessoal, então, eu vou aqui encerrar a nossa gravação, vocês só não saiam da sala ainda para a gente conseguir fechar. Então, agradeço novamente, e aí a gente retorna amanhã com mais atividades.